Bom dia, meninos. A gente sabe que a gente não pode parar no meio dessa pandemia, não pode perder o foco nos nossos estudos. Então, eu vim aqui hoje para a gente resolver a lista de número 4 juntos. O que está acontecendo? Eu me chamo Camila Rodrigues, para quem não me conhece. Eu sou a mediadora presencial do Polo de Paracambite, Métodos Físicos de Análise. E diante do ocorrido com essa quarentena, todos os tutores de Métodos Físicos de Análise se reuniram, dividiram as listas para a gente conseguir, de um modo mais eficiente, já que a gente não está tendo a nossa tutoria presencial, tirar a dúvida de vocês. Então, eu resolvi gravar esse vídeo com um passo a passo de análise de espectro de infravermelho. Como é que funciona? Eu queria pedir duas coisas para vocês. Primeiro, tenham a lista 4, que a professora Leda já deixou na plataforma em mãos, e tenham também aquela tabelinha de absorções de infravermelho que a professora disponibilizou para vocês poderem acompanhar o passo a passo, beleza? Então, o exercício diz o seguinte: as fórmulas moleculares abaixo pertencem a substâncias isoméricas. O que são substâncias isoméricas? Significa dizer que eu tenho iso e mero, ou seja, eu tenho a mesma parte nelas. Ou seja, os meus isômeros são duas moléculas diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Então, para cada letra que a professora colocou, eu vou ter duas possibilidades. Calcule o IDH de cada uma e, em seguida, identifique as possíveis estruturas com base nas informações obtidas nos espectros. Então, beleza. Primeiro passo, cálculo do IDH. O cálculo do IDH segue a seguinte fórmula. Pego os meus carbonos, diminuo da metade dos meus átomos que são monovalentes. Aqui, no caso das fórmulas, a gente só tem o hidrogênio. Mais os trivalentes sobre 2, que na fórmula a gente não tem átomos de trivalente, a gente não tem hidrogênio, mais 1. Então, no caso da letra A, meu IDH fica 5, por conta dos 5 átomos de carbono, menos 10 sobre 2, número de hidrogênios, mais 1. Esse IDH dá, então, igual a 1. Isso quer dizer que eu tenho o quê? A deficiência de 2 hidrogênios. Ou seja, eu posso ter ou uma ligação dupla, ou um ciclo. Isso eu falo deficiência de 2 hidrogênios em relação aos meus alcanos, que tem fórmula CnH2n mais 2. Então, eu tenho um ciclo ou eu tenho uma ligação dupla. E aí a gente tem que parar para pensar o que é mais plausível diante da fórmula que a gente está olhando. Se a gente olhar, a gente tem 2 oxigênios na fórmula. E a gente sabe que ou a gente tem uma insaturação ou a gente tem um ciclo. Se eu tenho oxigênio, tenho uma insaturação, o que isso me leva a pensar? Uma carbonila. É mais fácil do que eu ter 2 oxigênios dentro de um ciclo sem nenhuma insaturação. Então, a gente pode pensar de cara numa carbonila. Nesse caso, eu tenho uma carbonila e, além da carbonila, eu tenho mais um oxigênio. Então, quais são as funções? Tem carbonila e tem mais um oxigênio. O meu ácido carboxílico, que vai ter uma carboxila de ácido carboxílico, e o meu éster, que tem C dupla O também. No caso da letra B, a fórmula é C5H12O. Novamente, calculando o IDH, 5 carbonos, menos 12 sobre 2, que é o número dos meus hidrogênios, mais 1. Esse IDH ele dá igual a 0. Isso quer dizer que eu não tenho nem saturação, nem ciclo na minha molécula. E, novamente, eu vou olhar para a fórmula molecular. Eu tenho presente um oxigênio. Não tenho ligação dupla. Quais são as funções que tem um oxigênio e não tem ligação dupla? Essas funções serão álcool e éter. E aí, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, vocês têm que dar uma estudada lá nas nossas funções orgânicas lá da Orgânica 1, para relembrar. Terceira estrutura, letra C. Cálculo do IDH é 5 carbonos, menos 10 sobre 2, que é o número de hidrogênios, mais 1. Isso dá um IDH igual a 1, representando que eu tenho uma ligação dupla ou um ciclo. E aí eu olho novamente para a fórmula. Eu tenho um oxigênio, tenho uma insaturação. Isso me leva a pensar numa carbonila. E aqui eu não tenho mais oxigênios, eu só tenho um oxigênio e uma insaturação que me leva a pensar em carbonila. Quais são as funções que tem uma carbonila e não tem mais nenhum heteroátomo? São os meus aldeídos e cetonas. Então, o primeiro passo do exercício ele foi cumprido. O que a professora pede agora é que entre os 6 espectros você seja capaz de identificar qual está fazendo relação
com que molécula? Então, nós temos 6 funções presentes. Os ácidos carboxílicos, os ésteres, álcool, éter, aldeído e cetona. Se a gente pensar, todos eles têm 5 carbonos, correto? Isso significa dizer que eu vou ter absorções relativas à minha cadeia carbônica que não vai mudar de uma molécula para outra. Então, o que eu tenho que ter atenção? É nas absorções relativas ao grupo funcional pertencente a cada molécula. Então, eu esquematizei aqui as minhas 6 funções. Notem que eu coloco, em geral, um grupamento R, porque esse R, esse tamanho de cadeia, não vai fazer diferença para a gente aqui, já que todo mundo tem 5 carbonos. Então, para facilitar aproveitar o espaço da minha tela, eu estou colocando um R, beleza? Então, eu tenho álcool, cetona, aldeído, éter, tenho ácido carboxílico e tenho éster. Aí a gente vai pegar lá a nossa tabelinha de absorções e vai ver o que é característico de cada função. Se eu pensar, por exemplo, no álcool, eu tenho uma ligação OH, não tem? Lá na minha tabela de absorções, qual é a absorção relativa ao OH de álcool? Onde ela tem que aparecer? A gente vai ver que é uma banda larga, que é característica das hidroxilas, que vai aparecer entre 3.300 e 3.400. O álcool tem mais alguma absorção específica da função? Tem. A minha ligação carbono-oxigênio de álcool, que vai resultar numa banda em torno de 1.100. Beleza? O restante do álcool é a cadeia hidrocarbônica, que é comum a todas as moléculas. Então, a gente passa para as cetonas. Se eu olho a minha cetona, a característica dela é minha C-O de cetona. E aí, se a gente olha na tabela, essa cetona vai aparecer com uma banda forte em aproximadamente 1.700 centímetros a menos 1. E na minha cetona eu não tenho mais nenhuma absorção característica, porque o resto vai ser a cadeia hidrocarbônica da minha molécula. E aí eu passo para o meu ácido carboxílico. Meu ácido carboxílico também tem o H, assim como o álcool, apresentando uma banda larga acima de 3.300. Ele tem uma carbonila de ácido carboxílico, que vai aparecer com uma banda forte em torno de 1.700. E ele tem ainda uma ligação carbono-oxigênio, que vai aparecer como 2 bandas. Uma em torno de 1.400 e outra em torno de 1.200. Quando eu passo para o éter, a única característica que ele tem é a minha ligação simples carbono-oxigênio, que vai aparecer com uma banda mais ou menos ali em 1.100. Passando para o aldeído, eu tenho como característica a carbonila do meu aldeído, que aparece com uma banda forte entre 1.700 e 1.750. Vai variar muito de molécula para molécula. A tabela, lembre-se que é uma média em geral. Tem a minha ligação carbono e hidrogênio de aldeído, que vai aparecer como 2 bandas em aproximadamente 2.700, 2.800, mais ou menos. E aí eu passo para o meu éster, que vai ter uma ligação carbono-oxigênio típica dos ésteres, que vai aparecer com uma banda mais ou menos 1.200. Tem a minha carbonila de éster, que vai aparecer com uma banda forte em 1.700. Então, aqui nessa tela, eu reuni todas as absorções que eu espero relativas a cada função. E aí, eu tenho que transpor isso para o que eu estou enxergando nos meus espectros. E aí, a gente pode usar de algumas estratégias. Primeira estratégia. Bom, eu posso excluir os espectros que tenham absorção em 1.700, ou seja, excluo todo mundo que tem carbonila. Então, vou procurar os meus espectros que não têm carbonila, que são os espectros C e D. Notem que em 1.700 eu não tenho nenhuma banda forte. Em seguida, eu vou procurar as absorções relativas. Quais são as 2 funções que para a gente não tem carbonila? Álcool e éter. Então, eu vou procurar as absorções que são relativas a essas 2 funções. Eu tenho a absorção em 1.100, que ela é comum às 2 funções, então tá ali bonitinho. E eu tenho a minha absorção em 3.300, que é da minha hidroxila de álcool, que eu só tenho no álcool, que não está presente no meu éter. Então, eu vejo que no espectro C eu tenho o H, enquanto no D não. Então, meu espectro C só pode ser do meu álcool, enquanto meu espectro D só pode ser do meu éter. E aí a gente já matou 2 moléculas, sobraram os compostos carbonilados. E aí a gente segue para a segunda estratégia. Bom, eu vou pegar
espectros que tenham coisas em comum e que eu consiga separar. Então, eu posso pegar os espectros, por exemplo, que têm a absorção em 1700 da carbonila e que têm em comum a absorção de 1200, que é a absorção comum entre ácido e éster. Então, eu vou pegar a minha absorção em 1700, aqui presente no espectro A e B, a minha absorção em 1200, que está aqui, e o que vai diferenciar os dois? Que no meu ácido carboxílico eu também tenho aquela ligação OH, que tem que aparecer acima de 3000 como uma banda larga, que aparece no meu espectro A e não aparece no meu espectro B. Isso me leva a concluir que meu espectro A só pode ser do meu ácido carboxílico, enquanto o meu espectro B só pode ser do meu éster. Beleza? Entendemos? Então, aqui entre os dois, o que vai diferenciar vai ser a absorção OH, que eu só tenho no meu ácido carboxílico. Prosseguindo para terminar, sobraram dois espectros. Como terceira estratégia, eu vou pegar os espectros que têm absorção em 1700 e que não tenham as outras absorções das outras funções. Sobraram o quê? Aldeído e cetona. Então, a gente tem as absorções em 1700, que são da carbonila, e a gente sabe que, no caso do aldeído, eu vou ter duas bandas em aproximadamente 2.800, que são ausentes na cetona, duas bandas que são fortes. Então, qual é o espectro que tem banda forte nessa região? O meu espectro é. Se eu notar, no meu espectro F, eu não tenho banda forte. Eu até poderia pensar, de repente, me confundir naquela bandinha ali em cima, mas é uma banda fraca, que não é característica do meu aldeído. A banda característica do meu aldeído é uma banda de pelo menos média intensidade, como a gente vê no espectro E. Isso me leva a concluir que o meu espectro F é a minha cetona, enquanto o meu espectro E é o meu aldeído. Beleza? Então, já entendemos? Então, a primeira coisa a fazer, listar todas as absorções que eu espero. Ah, Camila, fiquei na dúvida. Não sei se é um álcool, não sei se é um ácido carboxílico, por exemplo. O que os dois têm em comum? Vão ter que ter a banda acima de 3.300. Então, essa banda ela não vai ser eficiente para me identificar quem é quem. O que tem diferente de um álcool e de um ácido carboxílico? Carbonila. Então, se eu estou em dúvida nos dois espectros, o ácido carboxílico vai apresentar carbonila, o álcool não. Estou na dúvida se é um ácido carboxílico ou uma acetona. Os dois têm carbonila em comum. Então, quem que eu vou olhar? O OH que eu tenho no meu ácido carboxílico e não tenho na minha acetona. Então, quando a gente está fazendo uma análise de espectro infravermelho partindo de uma fórmula molecular, a gente tem que procurar as coisas no espectro. Acho que é um ácido carboxílico, vou procurar as bandas características de ácido. E não vou só procurar as características. Se eu estou na dúvida entre dois espectros, eu vou procurar também as bandas que têm que estar ausentes. Porque pensa só, se eu achasse, por exemplo, que meu espectro F fosse um ácido carboxílico. Beleza, tenho ali minha banda em 1700, tenho ali a minha banda de carbonila. Por que o ácido carboxílico tem que ter obrigatoriamente? A banda acima de 3.300 não tem. Então, isso não pode ser nunca um ácido carboxílico. E assim a gente vai buscando o que a gente acha que tem. Lá no caso, quando a gente começou a calcular o IDH, a gente, nas estruturas que a gente encontrou o IDH igual a 1, eu disse que poderia ser uma saturação ou poderia ser um ciclo. Em geral, a gente vai pensar nos ciclos quando eu tenho hidrocarbonetos ou quando eu tenho IDH maior que 1, que eu posso ter, por exemplo, uma carbonila e um ciclo. Porque, em geral, quando eu tenho IDH igual a 1 e eu tenho oxigênio presente na minha molécula, isso vai ser característico de carbonilas. Então, se eu tenho IDH igual a 1 e oxigênio na minha molécula, eu posso pensar direto em carbonila e ir direto no meu espectro em 1700 e ver se eu tenho alguma banda muito forte por ali. Se tiver, vai ser uma carbonila. E se não tiver, Camila? Aí provavelmente não é um composto carbonilado. E aí eu volto a pensar no meu ciclo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. A gente está com fóruns na plataforma a fim de esclarecer a dúvida de vocês. Vocês têm que tentar fazer exercícios, dá uma olhadinha no gabarito. Não entendeu? Entre em contato com a gente via plataforma. Esse momento está sendo um momento que é difícil para todo mundo, para a gente que não pode estar presente nos polos e para vocês que perderam esse pouco contato que já tinham com o ensino presencial. Mas a gente unido, a gente dá conta dessa quarentena e vai superar isso junto, beleza? Bons estudos, não percam nunca o foco e a gente está junto para o que for preciso.